Eu venho falar de um diálogo especial do Alceu Amoroso Lima com uma figura, talvez uma das figuras mais fascinantes do cenário norte-americano, que é o Thomas Merton. Enfim, um monge, trapista, de uma enorme produção bibliográfica, figura verdadeiramente fascinante. Eu vou apresentar rapidamente, que eu tenho quase certeza que alguns de vocês não conhecem o Merton, né? Então, já que eu vou fazer uma comparação entre Merton e Alceu, já se falou muito de Alceu, eu só vou falar do Merton. Merton é uma figura absolutamente singular em tudo, do nascimento à morte. Ele é filho de um casal de artistas plásticos. O pai é da Nova Zelândia, a mãe é norte-americana. Merton nasceu no sul da França, em janeiro de 1915. Os pais que haviam estudado artes em Paris e se conheceram em Paris, casaram-se em Paris. Com a Primeira Guerra Mundial, que ainda era apenas a Guerra Mundial, deslocam-se para o sul da França, perto dos Pirineus, para fugir do conflito. E lá nasce o pequeno Tom, que é, enfim, francês de nascimento. Ele fica órfão muito cedo e é educado de início na Grã-Bretanha pelo seu tutor, né? Um médico, um cirurgião famoso na Inglaterra. Faz o segundo grau na Inglaterra, entra no Clare College em Cambridge, de uma família protestante, mas sem prática religiosa alguma, família abastada. Enfim, ele tem acesso a uma cultura de qualidade desde sempre, né? E ingressando no Clare College, ele, um ano depois, é convidado a sair do Clare College, muito provavelmente, nos anos 30, né? Muito provavelmente por ter engravidado uma moça solteira. Naquela época isso ainda escandalizava, né? Ele foi expulso e retoma os estudos em Columbia, onde ele, enfim, faz o seu undergrad em Humanidades, né? Aquele célebre curso de Columbia em Humanidades, e faz um mestrado em Blake, estuda, enfim, Blake, e tem um período extremamente plural em Nova York. Ele diz nos seus diários que ele assistiu a todos os filmes produzidos num determinado ano letivo. Ele bebia, era boêmio, mas também estudava bastante, né? Via um professor de Colômbia, Tomás de Aquino, começa a se interessar por questões cristãs. Antes ele procurou um guru indiano que havia passado por Colômbia, e o guru fala: não, mas a sua tradição não é essa. Você tem que procurar as respostas na sua tradição, no cristianismo. E sugere que ele leia A Imitação de Cristo. E aí ele começa a ler filosofia e teologia medieval, tem contato com a produção de Etienne Gilson, e, enfim, depois de um período razoavelmente tempestuoso, ele se converte, aos 23 anos, é batizado numa igreja próxima, em Colômbia, e logo depois tem gana de, enfim, fazer-se franciscano. Muito provavelmente os franciscanos não o aceitam, não se sabe ao certo, mas não o aceitam por ele ter uma filha, porque isso é um problema para quem faz voto de pobreza. Porque você pode fazer um voto de pobreza por você, mas você não pode renunciar ao direito de quem já existe, né? Você não pode. Ele não podia renunciar, porque, enfim, a filha herdaria bens, não é? E a filha, ele nunca viu a filha, na verdade. Parece que a mãe e a filha morrem na guerra, nos bombardeios de 1940 em Londres. Ele decide, então, radicalizar, tentar, junto aos trapistas do Kentucky, entrada junto à rigorosíssima ordem cisterciense da estrita observância,
enfim, interna-se, é aceito, interna-se no Kentucky, e de lá ele tem a autorização abacial, que ele sempre gostou de escrever, e escrevia muito bem. Há um famoso crítico literário carioca, que não é cristão, mas que tem Merton, um dos livros de Merton, como livro de cabeceira, né? Ele lança o seu primeiro livro, escreveu outros que haviam sido recusados anteriormente, romances, e uma autobiografia chamada Montanha dos Sete Patamares, que tem uma nova tradução da Vozes, que é boa, né? E onde ele conta, é comparável ao Santo Agostinho moderno. Os críticos não concordam muito com isso, mas, enfim, é a história da conversão dele. E, a partir daí, esse livro, em um ano, vende 400 mil exemplares nos Estados Unidos. Isso não é pouco, mesmo hoje, não é? E o Abade o autoriza a continuar dialogando com o mundo, tendo essa tribuna de diálogo com o mundo, estando internado no Getsemane. Enfim, ele vai passar por transformações, ele é convertido a uma eclesiologia bastante conservadora, eu vou tratar disso mais adiante, passa por transformações importantes, depois de um período de profunda introspecção no mosteiro, que então é uma introspecção dentro da introspecção, né, quase que uma meta-introspecção, e ressurge com uma plataforma lida a partir da fé de intervenção no mundo, com temas bastante progressistas, condenação da Guerra Fria, por exemplo, que era um problema brutal nos Estados Unidos dos anos 50. Você condenar a guerra nuclear significava ser suspeito de comunismo, né? E, enfim, empenha-se profundamente no diálogo leste-oeste, trava contato e se torna amigo pessoal do Dalai Lama, do jovem Dalai Lama, a quem ele vai encontrar na Índia, na sua última viagem, a viagem que ele planejou durante anos para ir ao Oriente, conhecer o monasticismo oriental, conhecer a tradição hindu, enfim, o Zen budismo. Ele não chega ao Japão, ele morre durante essa viagem. Como eu disse, vida muito inaudita, né? Ele que nasce filho de um neozelandês e de uma americana na França, acaba tendo cidadania americana, morre de maneira também bastante inaudita. Ele morre eletrocutado por um ventilador, aos 53 anos, né? Uma morte tão esquisita que houve gente que pensou a sério que tinha sido a CIA, né? Porque ele era um grande crítico da política externa norte-americana. Não foi a CIA. Ele pisou num ventilador desses de pé, né, grandes, estava com o fio desencapado ao sair da ducha. E, enfim, ficou preso ali e ficou tendo choques contínuos e morreu do coração, né? Enfim, um grande crítico da guerra, ele é trasladado para o Kentucky, de Bangkok, onde ele estava, na Tailândia, onde ele havia feito uma comunicação sobre o monasticismo e o marxismo, perspectivas... Né? O marxismo e monasticismo, né? Tentando entender uma certa mística do marxismo a partir da mística monástica, e ele é trasladado para os Estados Unidos nos mesmos aviões que traziam corpos de soldados, no mesmo avião que trazia corpos de soldados do Vietnã. É uma ironia, e essa está sepultado no Kentucky. Até eu fui visitar a abadia recentemente. Enfim, é essa figura, escreveu cerca de 60 livros, deixou ainda material ao morrer para pelo menos 5 ou 6 outros livros póstumos, e manteve um diário durante 30 anos. E é a partir desse diário que eu faço o meu contato com Alceu Amoroso Lima, que não teve diário, mas teve algo muito próximo, que é a atividade epistolar dele com Madre Teresa, né? com a filha Tuquinha do meu coração, como ele chama, na primeira carta que ele manda, ainda no navio, indo para os Estados Unidos, né? O Chiquito mencionou isso, né? Ela decide ir para o mosteiro em cima da viagem dele para os Estados Unidos, do Alceu, e ele ainda digerindo essa entrada, que não foi fácil, perder a filha querida enfim, para a regra, né? para São Bento. Perder para santo é sempre melhor, né? Mas também é difícil, né? E, enfim, e eu quero fazer um paralelo entre
a vida, as transformações desses dois personagens e a maneira que eles tiveram para controlar essas transformações, que foi pela escrita, uma determinada forma de escrita, a escrita de si, lida a partir da tradição beneditina. Lida a partir da tradição beneditina, que envolve um ideal de meditação que é um exercício, que, na minha opinião, é um exercício no caso de controle de si. Muito bem. Enfim, então, o que aproxima os dois? Quer dizer, o que os divide? A cultura, um nasce numa família protestante, outro numa família nominalmente católica, mas sem prática. Ambos são filhos de famílias razoavelmente abastadas ou abastadas, têm uma formação cultural absolutamente primorosa, né? Primorosa. Os dois são intelectuais refinadíssimos, né? Merton nasceu em 15, portanto, era quase 20, era mais de 20 anos, né? Mais novo que Alceu, né? Mas ambos, quer dizer, têm a experiência da conversão e depois da segunda conversão, que é a conversão a uma outra eclesiologia, diversa da eclesiologia, a qual que eles tinham abraçado ao entrar na Igreja Católica. E a forma como que eles controlam essa mudança, porque cambiar, transformar-se, é incorrer em riscos. Saúda a chegada do Dr. Cândido Mendes, que tem uma frase num de seus textos sobre o Alceu, que é lapidar. Dr. Alceu sabia, como Erasmo, o risco da tentação dos hereges. Né? Merton também. Merton também. Seguimos. Só rapidamente, quer dizer, ambos, ao se converterem, adotam uma eclesiologia tridentina, adotam uma plataforma de ação no mundo reacionária. Era uma igreja que reagia aos seus conversos nos anos 20, Merton nos anos 30, à modernidade. Alguns analistas falam ainda reagia à reforma, né, do século XVI. Reagia aos ideais revolucionários, reagia aos ideais de esquerda, reagia aos mestres da suspeita, Freud, Nietzsche, Marx. Reagia à modernidade. Até bem pouco tempo, perto do concílio, o sacerdote, ao se ordenar, fazia um voto antimodernista. Não estou falando do modernismo literário. Modernismo, quer dizer, o modernismo, tal como classificado pela Igreja Católica, é outra coisa. Não é? Mas, enfim, fazia-se um voto antimodernista. Isso até o final dos anos 50, se eu não me engano. Enfim, é uma igreja, portanto, em reação, num movimento frenético, um ideal de replicar o mundo, replicar no sentido de responder ao mundo, à modernidade. Eu sempre repito isso, e a gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo, né? E replicar também no sentido de fazer a réplica. Tem hospital? Tem que ter hospital católico. Tem universidade? Tem que ter universidade católica. Tem imprensa? Tem que ter imprensa católica. Tem partido político? Tem que ter partido político católico. Tem intelectual? Tem que ter intelectual católico. É nesse sentido. É uma resposta e duas vezes uma réplica. Eles aderiram a esse modelo. Alceu, então, foi exemplar nisso, a atuação dele no Centro Dom Vital. Quer dizer, era um homem, era um cruzado da reação. Merton, de uma outra forma. O que é apresentado como uma contestação absoluta aos tempos modernos é a leitura que se faz da montanha dos 7 patamares. Esse homem que vem de uma família secularizada, esse homem que vem de uma família protestante, esse homem que esteve nas instituições de ensino, enfim, mais notáveis do Ocidente, em Cambridge, em Colômbia, esse homem que está numa sociedade massificada, esse homem se converteu. Esse homem está no claustro. Então, eles se tornam, de uma certa forma, quer dizer, Alceu claramente é o campeão da modernidade numa igreja que ainda se adaptava, né, à república laica. Nos Estados Unidos, as questões são diferentes, mas, basicamente,
É uma resposta de uma minoria, sim, é uma resposta de uma minoria que se sentia marginalizada, e é uma resposta, sobretudo, ao espírito, enfim, massificador, ao espírito moderno, ao espírito, enfim, anticristão, que é tomado, é lido como anticristão. E esses homens vão se transformar e vão ter uma leitura, ao final da vida, absolutamente pluralista, né, dialogal com a sociedade, vendo elementos bastante positivos na modernidade. Né? E então, quer dizer, como lidar, como controlar a tentação dos hereges, né? A tentação que sofrem aqueles que cambiam. E, na minha opinião, eles controlam isso pela escrita. Né? Controlam pela escrita. Eu só quero dar um exemplo da mudança de eclesiologia, que tanto no caso de Alceu Amoroso Lima como no caso de Merton, começa a se operar nos anos 40, mas ganha muita força, sobretudo no caso de Merton, nos anos 50. Alceu começa a cambiar antes um pouco, Merton é menos perceptível nos anos 40 e muito perceptível nos anos 50, e, enfim, é claro nos anos 60. Anotar aqui duas visões que eles escrevem, né, Alceu num artigo, Merton no seu diário, que não condizem mais com o ideal de neocristandade, de ver o mundo como um século decaído, um século desacralizado, o lugar, enfim, da desolação, né, que é essa leitura de Trento. Alceu anota num artigo chamado Adeus à Praça 15, dos anos 50. Ele está memorializando a saída do Centro Dom Vital da Praça 15. Eu cito, costumamos considerar demais a fé como sendo uma âncora, símbolo teologal da esperança, âncora, né? Segundo a sua simbolização tradicional. Mas, realmente, se quiséssemos modernizar um pouco essa representação simbólica, acredito que seríamos ainda mais fiéis à realidade se representássemos a fé como uma hélice. A fé é mais que permanência ou imobilidade, é movimento, é marcha, é viagem, é caminhada, é ascensão. Aqui nessa chave de leitura, portanto, pôr-se em marcha, transformar-se, é algo absolutamente bem-aventurado. É algo bem-aventurado. Merton anota isso em 61, e é curioso que é o Vaticano II avant la lettre. Eu, quando li, não este texto, mas, enfim, eu fiz uma ponência há pouco tempo sobre os diários de Merton na PUC, ponência a qual o Marcos Veneu foi vítima, ele é duplamente vítima, né, hoje. Eu citei isso. Em 61 eu falei, enquanto eu falava, eu tinha uma grande teóloga ao meu lado, ela falou, mas é Vaticano II? Avant la lettre. Merton anota, ser verdadeiramente católico, isso em 61, é ser capaz de se importar com os problemas e alegrias de todos e ser todas as coisas para todos os homens. Gaudium et Spes, em 65, vai dizer todas as alegrias e as esperanças do homem são genuinamente as alegrias e as esperanças da Igreja e dos cristãos. Então, Merton já assinala essa abertura, né, para o outro, para o diverso, para o século, para o plural. E como é que eles controlam isso? Quer dizer, Merton teve diários durante toda a vida. Ele queima os diários pré-conversão, né, para recomeçar numa outra base. E, a partir daí, os diários estão publicados em 7 volumes, foram publicados 25 anos depois da morte dele. E eu tenho a leitura que o diário, ele funciona como a âncora, mas para a âncora de alguém que está em movimento, para controlar, ele verdadeiramente rumina. E a Santa Regra fala da ruminação da palavra de Deus, mas ele rumina o seu contexto, ele rumina o seu cotidiano, anota os problemas com a censura, anota os problemas com o abade, e, a partir daí, ele toma decisões a partir dessa escrita de si. Ele vai se modelando pela escrita. Ele verdadeiramente se modela pela escrita tomada como exercício, mesmo porque a regra de São Bento, os trapistas são beneditinos, a estrita observância do nome, né,
cistercienses da estrita observância, é a regra. Quem obedece a algo ou a alguém, é a regra. A regra de São Bento. E na regra diz, quando se usa o verbo em latim meditar, meditant, é o mesmo verbo que era usado na Roma Antiga para as academias de gladiadores, para, enfim, lutar consigo mesmo. A meditação como um exercício de ladrilhamento interior. E ele faz isso pela escrita. Amoroso Lima também faz isso, mas a partir, não de diários, que não teve, mas teve uma correspondência literalmente diária. É o diário de Alceu. Isso a Madre Maria Teresa me disse, os diários de a autobiografia que meu pai prometeu a vida toda escrever, de 45 até 83. Há um texto do Alceu de 45 que ele diz que está terminando a autobiografia dele. Ele morre quase 40 anos depois e não termina a autobiografia. Parece que ele alegava falta de tempo. Ele escreveu dezenas de outros livros. Ele não quis escrever efetivamente. Eu acho que ele não quis petrificar-se, porque fazer uma autobiografia é petrificar a si mesmo. Então, a autobiografia... Tuca me disse, a autobiografia de papai é a correspondência comigo. Não tem dúvidas. E é a mesma coisa, e é um exercício de escrita tomada como confissão laica. Há um trecho que eu vou citar dele, onde ele diz, é lindo esse trecho, né? Ele diz, você, Maria Teresa, que qualifique como quiser o que sinto por dentro e me alivio, consideravelmente confiando apenas a você, pois poderia fazê-lo a uma pessoa que deveria ser meu confessor, e cheguei mesmo a pedir que o fosse, quando morresse o padre Franca, naturalmente Dom Timóteo amoroso Anastácio, primo, né, de Alceu, monge beneditino e primo de Alceu, mas Dom Timóteo morava na Bahia. Mas por vários motivos não consigo nunca confessar-me com ele, de modo que me confesso com você, já que não se trata propriamente de sacramento, mas de confiar o tumulto que vai dentro de mim, e com isso tranquilizar as águas. E vamos lembrar que no cristianismo primitivo, a conversão ao cristianismo primitivo era comparável a ter um rio ardente, um foco ardente, um rio turbulento dentro de si. E daí o sujeito saía, ia à praça pública e pregava. Um foco ardente, ter um rio, um turbilhão, um turbilhonamento interior. Auerbach trabalha com essa ideia. E sem dizer exatamente turbilhonamento interior. E Alceu fala, controlar, enfim, o movimento das águas. Ele usa isso. Ele usa a escrita, que é meditação no sentido mais beneditino do termo. Alceu era um oblato beneditino. Conhecia bem a regra. Ele usa esse exercício da escrita, a Tuca, como sem confissão laica, mas como um ladrilhamento interior. Essa, para mim, é a ponte fundamental, sim, senhor, essa é a ponte fundamental entre esses dois autores, que têm em comum, recapitulando, a conversão, tem em comum a segunda conversão, uma conversão a um cristianismo pluralista, um cristianismo que se apresenta dialogante com o século, e que, enfim, uma vez feito esse processo de reconversão, os leva de novo à praça pública, né, para defender demandas absolutamente progressistas em nome da fé. É o que Merton faz em relação à Guerra Fria, é o que Merton faz em relação ao diálogo leste-oeste, é o que Merton faz em relação ao macroecumenismo, que ainda não tinha essa formulação, mas o que ele faz em relação ao hinduísmo, o zen-budismo, o budismo tibetano, é macroecumenismo, sim. E que Alceu faz, indo de novo à praça pública e contestando, por exemplo, o regime militar, né, o regime civil-militar, como querem alguns, né, em nome de sua fé, que vai, inclusive, transformá-lo, ele ser identificado a partir dessa militância católica progressista por não católicos. Né? Vai ser o Enio da Silveira, que vai dizer, Alceu se transforma num monumento. Se Alceu não fosse
naturalmente modesto, faria como Sir Christopher Wren, o famoso arquiteto, né, que remodelou Londres depois do incêndio, diria: "If you seek my monument, look around." Se vocês estão atrás de um monumento, olhem ao redor. Esse era Christopher Wren. E ele fala: o seu não faz isso. Mas ele tem o seu monumento é a sua atuação em nome das liberdades, em nome da dignidade humana, que é lido, e Enio era um marxista, né, enfim, próximo ao Partido Comunista, mas que é lido a partir de sua fé. Transformação essa que, na minha opinião, tanto no caso de Merton como no caso de Alceu, só é possível a partir de um determinado controle altamente sofisticado, que é feito pela escrita. Não posso detalhar aqui, mas quem sabe, enfim, nas questões posteriores, eu possa dar mais exemplos. Enfim, é isso, esse controle pela escrita, ladrilhamento interior, modelagem de si, que permite uma transformação interior, que permite que se transformem substancialmente, mas sendo rigorosamente ortodoxos. E que incidem, portanto, um sentido mais primitivo de ser católico, ser universal. Obrigado.